Olá a todos. Primeiramente eu queria parabenizar essa iniciativa da Hebraica, de criar essa rede de apoio. Ela é fundamental nesse momento tão tenso e intenso. A gente se sente tão impotentes e quando tem uma oportunidade de poder ajudar, isso de alguma forma conforta e dá essa sensação de comunidade, mesmo que a gente não possa se abraçar, mas a gente pode se tocar à distância. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Mossa, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, sou especializada em neuropsicologia e trabalho na parte de consultoria do sono há mais de 10 anos. E todo o meu trabalho de assessoria às famílias é feito praticamente tudo online. Então eu aproveitei essa iniciativa para falar sobre a questão de como agora, né, que todo mundo está dentro de casa, muitos pais trouxeram o trabalho para fazer home office, como trabalhar da melhor forma possível com as crianças dentro de casa, sem rotina e todo mundo junto aí misturado. Então a primeira recomendação que eu faço é principalmente entre o casal, de estabelecer uma nova rotina, uma rotina tanto relacionada ao trabalho quanto a nova rotina das crianças, mesmo que ela vai ser provisória e a gente espera que o mais breve possível volte tudo ao normal, a gente não tem ainda muita perspectiva. Então é preciso então definir essas rotinas das crianças de trabalho, de lazer, né, de tempo juntos e também a rotina da casa, porque muitos não estão podendo contar com o suporte da funcionária ou dos pais que são mais idosos e estão sendo poupados. Então é preciso essa organização e essa comunicação entre o casal. Uma vez definido isso, é importante então conversar com as crianças e primeiro explicar o que está acontecendo, tá? Principalmente os pequenininhos, lá por volta dos 2 até os 4 anos, muitos assim não estão entendendo nada, porque de repente parou a escola, de repente tem toda uma movimentação e caras assustadas dos adultos, então é preciso sentar e conversar sobre o que está acontecendo, o que é o coronavírus. Tem muitos vídeos na internet para explicar de modo concreto e lúdico, né, o que é o vírus, como pega e, claro, focar na prevenção, tomar cuidado de não gerar o pânico e nem ser muito alarmista, mas mostrar a questão da prevenção. Então tem uns vídeos que você coloca glitter na mão e cumprimenta o outro e aí mostra que a mão tá cheia de glitter e como lavar a mão, né, acaba que se evitando essa transmissão. Enfim, cada um usa da sua linguagem, o seu modo de passar para as crianças, informando e mostrando o quanto que todo mundo dentro de casa tá contribuindo nessa prevenção e fazendo com que o vovô e a vovó também não peguem essa doença, porque para eles é grave. Então essa eu acho que é a primeira contextualização do que está acontecendo, até porque a própria presença dos pais, que muitas vezes saem o dia inteiro, pilha as crianças, agita, porque dá a sensação de que ou é fim de semana ou é férias, e não é. Então, mostrem para eles o que está acontecendo e construam junto com eles, né? Isso vale para todas as idades, mas o manejo de como que vai passar tudo isso é que vai mudar conforme a faixa etária. Então construam com eles a rotina, a nova rotina, porque senão a chance de ficar o dia inteiro no celular, tablet e televisão é gigantesca, porque esse é o caminho mais fácil. Então, estabelecendo essa rotina, assim, os pequenininhos, eu sempre oriento a ter pistas visuais mesmo. Então, procura lá no Google Imagens, figuras ou desenhe o que vai estar elencado lá na rotina. Então, é acordar, é tomar café, escovar o dente, é se trocar, vai fazer um desenho. Uma vez definida essa rotina, os pais precisam estar sempre retomando com os pequenininhos. Então acorda de manhã, vai até essa cartolina, esse mural e retoma. O que você vai fazer hoje? Porque eles precisam da repetição para se apropriar do novo. O novo ele só vai se tornar familiar e conhecido com o passar dos dias.
aí eles conseguem então entender o que vai acontecer depois do almoço nessa nova configuração aí de dia a dia, tá? De atividades do dia a dia. Tem muitas crianças que têm lição de casa, que as escolas enviaram, tem vídeo aula, aplicativos de exercícios, de atividades. Então, para aquelas crianças que têm essa possibilidade, incluam na rotina essas tarefas escolares, tá? Além disso, é preciso então criar aí também regras aí de convivência. Tá todo mundo junto, tá todo mundo com responsabilidades aí que talvez não tinham antes dessa situação. Então, por exemplo, tirar a mesa, lavar a louça, todos podem contribuir e é um trabalho aí comunitário dentro de casa, não é obrigação mais de um do que do outro. O que cada um tiver condição de fazer, deleguem para os filhos, mesmo os pequenininhos, 2 anos de idade, já dá para tirar o prato da mesa, dá para colocar a roupa suja dentro do cesto, os adolescentes já podem lavar louça, lavar roupa. Então é preciso aproveitar essa situação justamente para pensar no bem comum, né? E aí cada um vai ter a sua responsabilidade e precisa ser registrado em cartório, eu falo, não pode ficar no diz que me diz. Tá? Cada um ali vai ter todo o seu plano de tarefas. Isso vale dos 2 anos de idade até adolescência e jovens adultos ali, incluindo o marido, que muitas vezes não tira o prato da mesa, bota também o que é função de cada um, tá bom? Definindo isso também, agora também é preciso marcar os limites, tá? Em relação ao momento de cada um de trabalho. Então, os pais estão disponíveis, mas eles também vão ter momentos que eles vão estar indisponíveis, porque eles vão estar trabalhando. Então, definir os horários de trabalho, definir os horários em que eles vão estar à disposição. Quando são muito pequenininhas, crianças, vai ter que ter um revezamento entre os pais. Até os 4 anos de idade, não dá para deixar as crianças sem supervisão, porque elas mexem em tudo, no tédio, elas exploram e podem se colocar em situações de risco. Então, para os pequenos, os pais vão ter que se dividir, porque quem trabalha em home office, existe 2 panoramas, tá? Aquele trabalho à distância, que você tem prazo de entrega, então você pode no teu dia a dia se organizar nos horários em que de repente ou as crianças estão dormindo ou elas estão em alguma atividade que você possa produzir. E também tem aqueles que trabalham com horários marcados, com reuniões online e tudo mais, e esses precisam estar disponíveis em determinados horários. Então, entre o casal, é preciso então definir as prioridades, tá? Não dá para se exigir muito de organização e de perfeição, mas é preciso então definir quais são as prioridades, em que momentos não tenho como estar disponível e tem momentos que dá e depois troca para que o outro possa produzir. Isso é um ponto super importante que causa muitos conflitos e que tomar cuidado para que nesse final da quarentena não ocorram muitos divórcios, tá? Porque o risco é gigantesco, tá? Todas essas regras, esses combinados estabelecidos entre casal e as crianças é preciso ser cobrado. Então, em alguns momentos, vão ter que ter algumas reuniões de família para retomar, às vezes até fazer alguns ajustes, nada é definitivo e vitalício. Se tiverem algumas coisas que não estejam se ajustando àquela realidade que vocês só vão vivenciar no dia a dia, então chama todo mundo, volta a conversar e façam os ajustes e registram em cartório para que não fique apenas na palavra, porque você falou, porque você disse e as coisas ficam muito soltas, tá? Crianças pequenas, às vezes é preciso sinalização. Então, os pais estão num escritório, né, ou montaram um escritório que tem a porta, então coloque sinalização. Eles mesmos podem desenhar que é proibido entrar, ou quando a porta estiver aberta pode entrar, ou fazer a sinalização de que é permitido nessa hora falar com a mamãe, mesmo que ela esteja no escritório. Quando está no telefone, ter alguma sinalização de que é cliente, então nessa hora não pode falar.
Então é preciso dar essas pistas para as crianças, isso vale para todas as idades, incluindo os adolescentes, porque quando você tá ali, é como se você tivesse totalmente à disposição, e não tá, mas está fisicamente. E uma das questões também, quem trabalha com home office, é que é difícil também separar o início do expediente e o fim do expediente. Então isso é algo que vocês vão ter que estabelecer internamente, os limites, claro. Você tem carga horária estipulada pela empresa, você sabe que você vai ter que trabalhar 8 horas. E também vem muito aquela sensação de culpa que, assim, quando você tá trabalhando em casa, você tá deixando de ficar com os filhos. Então fica aquela culpa que você tá trabalhando e não tá dando atenção. Aí quando você tá dando atenção pros filhos, você se sente culpada, ocupado, porque você não tá trabalhando. Então a culpa também, ela atrapalha muito nessa dinâmica aí de horários e de produção. Então, tentar ao máximo minimizar essa questão da culpa e a hora que estiver trabalhando se dedicar 100% e a hora que estiver com os filhos ficar 100% com eles. Então, também definir essa coisa dos horários, de que horas até que horas eu vou trabalhar, e pode ser que você não consiga trabalhar numa reta só, como é ir para um escritório. Talvez seja por turnos. E tudo bem, é produzir da mesma maneira, mas precisa render, precisa ter qualidade, tanto tempo de trabalho quanto tempo com as crianças, tá? Isso tudo definido, é o que eu repito muito isso, é preciso cobrar, porque as crianças estão ainda meio perdidas, então elas podem se enganar e entrar na hora que tava a placa dizendo que não podia, e aí se vocês dão brecha para exceções, aí as exceções acabam perdendo a força da regra, tá? Então, cobrar isso de que, olha, a placa tava lá e não é para entrar e dar essa chance para essas crianças desse tempo de espera, que as coisas não são naquela hora e que dá para esperar. Bom, nos momentos em que vocês estejam juntos, buscar então atividades que promovam a integração aí da família. É uma boa oportunidade, talvez a gente vai resgatar isso na quarentena. Né? Eu tenho orientado, muitas vezes, até resgatar brincadeiras da nossa própria infância. Outro dia eu brinquei com a minha filha daquelas 5 Marias que ela ganhou de lembrancinha numa festa, não sei se alguém lembra. Brincar de peteca, mesmo que dentro de casa, se abre algum espaço. Enfim, resgatar jogos de tabuleiro. Aqui em casa, meu filho foi ver o que a gente tem de jogos. Quer dizer, ninguém lembrava mais o que se tinha. Então, estabelecer momentos que eu tenho falado para principalmente minha pequena de 8 anos, atividades criativas. Então, que vai ser um jogo, vai ser criar alguma coisa que não vai ter tecnologia. Então, dá essa possibilidade que essa geração dos nossos filhos não tem, que é viver no tédio, né? Que é ter momentos de tédio, que seria o ócio criativo. Como com Wi-Fi não se tem tédio nunca, a gente precisava aproveitar e oferecer isso para eles, porque vão ficar entediados. Mesmo com Wi-Fi, vai chegar uma hora que enjoa. Então é nessa hora que muitos pais ficam na preocupação do que eles têm que comprar, que vai ter que comprar slime, vai ter que comprar massinha, e fica muito essa coisa de dar pronto para os filhos atividades. Deixa essas crianças criarem, deixa elas usarem a imaginação, claro, com supervisão, mesmo os grandes, a gente sabe que vai fazer meleca, né? Então, orienta limites e regras e tudo mais, mas deixa eles se virarem. Vão construir uma barraca na sala, vai montar uma escolinha com as suas bonecas. Quer dizer, por mais que você vai dar ideias, deixa eles livres aí para criarem no tédio, tá? E não ficar com essa preocupação de ter que comprar e de ter que ficar tampando buracos durante o dia. Eles têm o queijo e a faca na mão, tá? Tem inteligência, então, né, são espertos para muitas coisas, então permitam que eles se virem, tá? Em alguns momentos. Outros momentos, vai ter TV, vai ter tablet, vai ter as tarefas escolares, mas permitam isso, tá? E o último ponto que eu queria passar para vocês, que é importante, é que como essa situação ela não tem data para terminar, a gente não tem um prazo definido, isso pode angustiar muitas crianças que estão com saudade dos avós, que estão sentindo falta da escola, da professora, dos amigos. Então também dizer não sabemos, isso pode gerar muita ansiedade.
Então, assim como numa situação crítica o médico diz e fala, vamos avaliar as próximas 72 horas, eu acho que com as crianças também a gente precisa estabelecer um prazo mínimo para dizer, e depois nós vamos ver. Então, acredito que pelo menos 2 semanas seja razoável. E dizer, olha, nos próximos 14 dias vamos ficar em casa e depois a gente vai ver como é que tá esse vírus, né? O que tá acontecendo com esse vírus aí no mundo. E aí mostrar num calendário o que são 14, enfim. Tem que sempre dar a pista concreta quando se trata dos pequenos. Os grandes que têm noção de tempo é mais fácil, tá? E assim, você tem desde aquela criança que tá achando que tá de férias, e eu falo crianças, adolescentes, jovens adultos que acham que estão de férias. Então é preciso, né, dar o dado de realidade que não é férias, é uma situação bem importante e que eles têm produção e tem coisas que eles podem ir fazendo, tá? Aí você tem o outro extremo, que é aqueles que estão angustiados, que estão aflitos, que estão preocupados. Então a gente também precisa acolher esse e colocá-los na realidade, porque medo faz parte, ele é um mecanismo de defesa do ser humano, ele é um mecanismo de proteção, mas o pânico, ele desorganiza, ele paralisa, ele desestabiliza mentalmente. Então, trazer esse conforto para aqueles que estão mais desorganizados emocionalmente, mostrar para eles que todos os esforços de ficar em casa é justamente para evitar o que aconteceu nos países como na China e na Itália. Acolher as frustrações de não poder ver os avós, os amigos, aqueles que tinham festa de aniversário marcado. Ou eu, por exemplo, tinha uma viagem agora 9 de abril com a minha filha. Nós não vamos mais. E aí eu disse pra ela, olha, a gente precisa ir se preparando pra não ir. E ela vira pra mim e diz, e como é que a gente se prepara pra isso? E realmente, né, até fui tomada de surpresa com essa questão dela. Porque, a gente tem que se preparar mentalmente, a gente colocar na nossa cabeça que a gente não vai. E isso gera frustração, né, gera angústia. E a gente precisa acolher, mas entender que na vida nem tudo tá no nosso controle. Eu uso uma frase aqui em casa que ela é um mantra. É assim, tá combinado, a não ser que tenha mudança de planos, né? E o coronavírus veio para mostrar pra gente que mudança de planos muitas vezes não tá nas nossas mãos e que, enfim, a gente pode então ter conosco o que tá no nosso controle, que é ficando em casa, ajudando na prevenção, para que logo mais possamos estar juntos, a Hebraica aberta, a rotina de volta e novamente possamos nos abraçar. Espero ter ajudado e sempre que precisarem estou à disposição. Um abraço e que juntos resolvemos logo essa situação. Um abraço.